Olá, eu sou Pamela Martins e você está em mais um episódio do Entre Flores e Cicatrizes. Hoje nós seguimos com a série Cartas para a Menina que Eu Fui. E essa é uma carta para a menina que viu seu conto de fadas desmoronar. Porque existem dores que não acontecem quando perdemos uma pessoa. Elas acontecem quando nós perdemos a vida que imaginávamos viver ao lado dela. E talvez você entenda exatamente do que eu estou falando. Então vem comigo. Dessa vez você achou que tinha encontrado não só um amor, mas o amor. Aquele que parecia finalmente compensar todas as ausências anteriores. Aquele que parecia fazer sentido, que parecia resposta. Você já não era mais tão menina, mas ainda carregava dentro de si todas as versões antigas que ainda queriam ser escolhidas. E então você o reencontrou, porque vocês já tinham se cruzado na adolescência. 2 CDFs, 2 melhores alunos. Se conheceram numa premiação escolar, cada um brilhando na sua própria escola. Na época ele namorava e você também. Então a vida seguiu. Você engravidou, se separou e aprendeu a sobreviver. Quando a Eduarda tinha cerca de 2 anos, o caos organizado de Deus fez vocês se reencontrarem. E foi instantâneo, daqueles encontros que parecem já ter começado muito antes. Vocês voltaram a conversar, marcaram um encontro e pouco tempo depois já estavam juntos. Em um mês, o pedido oficial de namoro. Logo depois, uma relação séria. Vieram os planos, a casa, a construção de uma família e então veio a Mel. E durante um tempo foi lindo, ou pelo menos parecia, porque ele era o príncipe encantado. Romântico, intenso, enchia a casa de pétalas de rosa, presentes inesperados, mimos, declarações, poesias trocadas. Um homem que parecia ter saído de todos os sonhos que você escreveu na adolescência. O conto de fadas finalmente tinha chegado, e você acreditou. Como não acreditaria? Depois de tantas dores, aquilo parecia redenção. Parecia Deus te dizendo, agora vai. E durante um tempo, realmente foi. Mas alguns castelos são bonitos demais por fora e podres por dentro. Porque, na verdade, nem todo controle chega vestido de dureza. Às vezes, ele chega vestido de cuidado, chega vestido de proteção, chega disfarçado de amor. E a verdade é que ele te colocava num pedestal e ao mesmo tempo te fazia acreditar que sem ele você não conseguiria permanecer ali. E esse é um dos truques mais cruéis de quem ama controlando. Primeiro te exalta, depois te convence de que a sua grandeza depende dele. E então ele falava da sua criação, da sua família, do seu lar disfuncional, da sua fé, das suas crenças, até da sua maternidade. Falava de você como quem analisa uma obra inacabada. E sempre existia a mesma mensagem escondida. Você era melhor porque ele te fazia melhor. E você achava que aquilo era cuidado, achava que era amor, achava que era alguém tentando te ajudar a crescer. Não percebia que estava sendo diminuída em nome dessa construção. Não percebia que o amor não humilha o disfarçado de lapidação. E então você foi se moldando, mais uma vez, tentando ser boa o suficiente, tentando ser a mulher ideal, tentando sustentar o personagem que acreditava precisar existir para merecer aquele amor. Porque no fundo, a ferida ainda era a mesma. A menina que achava que precisava merecer amor só tinha trocado de cenário. Agora ela morava num belo apartamento, mas continuava implorando por pertencimento. Até que então o corpo gritou, a alma cansou e você entrou em depressão. Não porque fosse fraca, mas porque ninguém sustenta para sempre uma versão de si mesma que não é real. Você estava cansada de tentar caber, cansada de parecer forte, cansada de ser perfeita, cansada de precisar ser grata por um amor que também te feria. E quando tudo ruiu, você afundou. Porque não era só um relacionamento acabando, era o seu conto de fadas. Era a sua chance de finalmente ter a família ideal, o casamento perfeito, a vida bonita, a história que provaria que tudo até ali tinha valido a pena. E ele tinha te convencido tão bem de que ninguém seria melhor do que ele, que a separação parecia uma sentença. Como se o amor tivesse acabado e levado sua dignidade junto. Como se o fim daquele casamento fosse a prova definitiva de que você falhou. E talvez essa tenha sido a dor mais profunda, não a de perdê-lo, mas de perder a versão da vida que você achou que precisava viver. O divórcio, a separação, sair de casa, a guarda compartilhada da Mel ainda tão pequena, a Eduarda que se acostumou a chamá-lo de pai, a vergonha, o medo, o que as pessoas diriam, mais uma vez, depois de tantos relacionamentos frustrados, agora uma separação real,
concreta, visível. Assumir para o mundo que você não conseguiu, que fracassou de novo. E isso quase te destruiu, porque você não estava enterrando só um casamento, estava enterrando um sonho. E sonhos também têm luto. Naquele momento, você achou que aquela era a sua maior derrota, que ali terminava tudo, que aquela ruína era definitiva. Mas hoje eu olho para você e penso, ali não foi o fim, ali foi o começo da verdade. Porque às vezes, Deus não destrói um conto de fadas para te punir. Ele desmonta uma fantasia para finalmente te apresentar a realidade. E amor de verdade não exige que você desapareça para que ele exista. Como Jesus mesmo disse, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E então você percebeu, você não perdeu um príncipe, você saiu do palco. E isso, embora doa, é libertador. E eu só queria sentar ao lado daquela mulher devastada, daquela versão sua que olhava os próprios cacos e achava que nunca mais seria inteira, e te dizer, você não fracassou, você acordou. Você não perdeu sua chance de ser feliz. Você perdeu a ilusão de que felicidade precisa parecer perfeita. E eu queria muito dizer que não, mas ainda vai doer mais. Porque o próximo capítulo não será sobre um novo castelo, será sobre as ruínas, sobre a mulher que olhou para a separação e achou que ali a vida tinha acabado. Mas ainda não. Hoje, eu só quero que você saiba, alguns finais não são tragédias, são resgates. E o que parecia ser a sua maior derrota, talvez tenha sido a primeira grande misericórdia. E talvez esse episódio tenha encontrado você vivendo o luto de algo que acabou. Um relacionamento, um casamento, um sonho, uma expectativa. A vida que você imaginou, mas não aconteceu. E talvez Deus queira te lembrar hoje que nem todo final é castigo, nem toda ruptura é derrota, nem toda porta fechada é rejeição. Às vezes é proteção, às vezes é resgate, às vezes é misericórdia. Porque existem histórias que precisam terminar, para que afinal a verdade tenha espaço para começar. E talvez esse episódio tenha falado com você. E se ele falou, compartilha com alguém que também esteja vivendo um luto silencioso. Alguém que precise lembrar que nem todo desmoronamento é destruição. Às vezes é reconstrução. E se você quiser ler mais capítulos como esse, eu te convido a acessar o meu blog, floresdascicatrizes.com. Lá nascem capítulos sobre fé, cura, identidade, recomeços, maternidade e sobre o Deus que transforma ruínas em testemunhos. E por fim, obrigada. Obrigada por caminhar comigo até aqui, nessa jornada de cura, transformação e fé. Que Deus te abençoe. E nós nos vemos no próximo episódio. Até lá!